Os piores desastres aéreos da história. Tragédias que mudaram a aviação. Imagine embarcar num voo, aquela sensação familiar de ansiedade e empolgação. Ver o mundo ficando pequenininho lá embaixo. É mágico, né? Mas e se esse sonho virasse um pesadelo? Ao longo da história da aviação, o céu azul foi palco de tragédias impensáveis, momentos de terror que marcaram o mundo para sempre. Mas por mais devastadores que tenham sido, esses desastres aéreos nos ensinaram lições importantíssimas, mudando completamente a forma como voamos hoje. Nesse vídeo, vamos revisitar esses momentos sombrios, não para reviver a dor, mas para entender como eles moldaram a aviação moderna. Vamos juntos investigar as causas, os impactos e, principalmente, as lições aprendidas com os piores desastres aéreos da história. Colisão de Tenerife. Um encontro fatal na neblina. Ilhas Canárias, 27 de março de 1977. O aeroporto de Los Rodeos testemunhou um encontro fatal. 2 Boeing 747, um da KLM e outro da Pan Am, frente a frente. Uma neblina densa, daquelas de cortar com a faca, cobria a pista, a visibilidade era quase zero. Os pilotos mal conseguiam enxergar alguns metros à frente. No meio da confusão, todo mundo querendo decolar logo, uma série de erros de comunicação começou a acontecer. A pressão para sair logo do solo era enorme. O voo da KLM, cansado de esperar, resolveu decolar sem autorização, enquanto o da Pan Am ainda estava na pista. A decisão precipitada foi um erro fatal. O resultado? Uma colisão devastadora, que tirou a vida de 583 pessoas. A cena era de destruição total, com destroços espalhados por toda a pista. A investigação mostrou que a culpa foi de uma sucessão de erros humanos e falhas de comunicação. A falta de clareza nas instruções foi determinante. A tragédia de Tenerife chocou o mundo e manchou a história da aviação. Foi um dos piores desastres aéreos de todos os tempos. Mas, das cinzas dessa tragédia, lições importantes surgiram. A aviação nunca mais seria a mesma. Ficou claro que a gente precisava de procedimentos de comunicação mais claros, um português claro, universal entre pilotos e controladores de voo. A padronização das comunicações se tornou essencial. O legado de Tenerife é um lembrete. Comunicação clara e seguir os procedimentos à risca são essenciais. A segurança aérea depende disso. Voo Japan Airlines 123. Uma falha catastrófica. 12 de agosto de 1985. O mundo parou para acompanhar, horrorizado, mais um desastre aéreo devastador. O voo Japan Airlines 123, um Boeing 747 a caminho de Osaka, decolou de Tóquio numa tarde aparentemente normal. 12 minutos depois da decolagem, o impensável, uma explosão. A aeronave tremeu, a fuselagem se rompeu, um caos total na cabine. A explosão, causada por uma falha estrutural na cauda do avião, danificou o sistema hidráulico. O 747 estava praticamente incontrolável. Os pilotos lutaram bravamente para controlar o avião, mas sem o sistema hidráulico, era como controlar um carro sem volante. O avião acabou colidindo com o Monte Takamagahara, perto de Tóquio. A investigação apontou para um reparo mal feito numa antepara de pressão, feito 7 anos antes, como causa da explosão. O desastre do voo 123 obrigou a aviação a encarar suas falhas e buscar soluções urgentes. A lição que ficou do voo 123? Segurança em primeiro lugar, sempre. Capítulo 3. 11 de setembro. A manhã que mudou o mundo. 11 de setembro de 2001. Uma manhã aparentemente comum nos Estados Unidos. O sol brilhava e as pessoas seguiam suas rotinas diárias, sem imaginar o que estava por vir. Em poucas horas, o mundo assistiria a um dos ataques terroristas mais chocantes e devastadores da história moderna. 4 aviões comerciais, transformados em armas nas mãos de terroristas da Al-Qaeda, decolaram da costa leste dos Ushuaia, com destinos trágicos. Às 8h46, horário do leste, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, em Nova York,
causando uma explosão massiva. Menos de 20 minutos depois, às 9h03, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul, espalhando pânico e caos. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines caiu no Pentágono, em Arlington, Virgínia, atingindo o coração da defesa americana. O quarto avião, o voo 93 da United Airlines, caiu em um campo na Pensilvânia às 10h03, após uma luta heróica dos passageiros para retomar o controle. A bravura dos passageiros e da tripulação impediu que ele atingisse o alvo planejado, o Capitólio, em Washington, D.C., salvando inúmeras vidas. Os atentados de 11 de setembro mataram quase 3.000 pessoas, deixando uma marca indelével na história e na memória coletiva. Em resposta, os Al-Nusra, com o apoio de uma coalizão internacional, iniciaram a guerra ao terror, com o objetivo de combater a Al-Qaeda e outros grupos terroristas. O 11 de setembro também mudou completamente a aviação e a segurança global, levando a uma revisão completa dos protocolos de segurança. A Administração de Segurança de Transporte, TSA, foi criada no Siwaswaazi para reforçar os protocolos de segurança em aeroportos, garantindo que tais tragédias não se repetissem. As lições daquele dia terrível ainda moldam a forma como viajamos e vivemos hoje, lembrando-nos constantemente da importância da vigilância e da segurança. Capítulo 4. O resgate e o legado da Sociedade das Neves. Em 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia, com 45 pessoas a bordo, caiu nos Andes argentinos. Este evento trágico marcou o início de uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes e comoventes da história moderna. Um erro de navegação e o mau tempo causaram o acidente, que marcou o início de uma luta emocionante pela sobrevivência. A combinação de fatores adversos tornou a situação ainda mais desesperadora para todos a bordo. Após o impacto, 16 pessoas morreram instantaneamente, deixando os sobreviventes em um estado de choque e desespero. Os sobreviventes, feridos e perdidos, ficaram presos em um lugar gelado e isolado, a mais de 3.600 metros de altitude. A paisagem inóspita e as condições extremas tornaram a sobrevivência um desafio quase impossível. A esperança de resgate diminuía a cada dia que passava. As condições climáticas severas e a localização remota dificultavam as operações de busca. As equipes de busca enfrentavam dificuldades para encontrar os destroços. A neve espessa e o terreno acidentado tornavam a missão quase inviável. Com os suprimentos acabando e a morte se aproximando, os sobreviventes se viram diante de uma decisão terrível: morrer de fome ou se alimentar dos corpos dos que já tinham partido. Esta decisão, embora horrível, foi tomada em um ato de desespero e necessidade. Em um ato de desespero e vontade de viver, eles fizeram o impensável para sobreviver. A decisão de consumir a carne dos falecidos foi um testemunho da força do instinto de sobrevivência humano. Enquanto isso, 2 sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram arriscar tudo em uma expedição desesperada por ajuda. Eles enfrentaram condições extremas e desafios inimagináveis em sua busca por socorro. Após 10 dias de uma jornada difícil e perigosa, eles encontraram um pastor chileno que os levou para um lugar seguro e chamou as autoridades. Este encontro foi o ponto de virada que levou ao resgate dos sobreviventes. Em 22 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente, os 16 sobreviventes foram resgatados. A operação de resgate foi um esforço monumental que envolveu helicópteros e equipes de resgate altamente treinadas. O voo da Força Aérea Uruguaia 571, que ficou conhecido como o Milagre dos Andes, comoveu o mundo. A história de sobrevivência e resiliência tocou corações em todo o globo. A história dos sobreviventes, sua coragem, determinação e vontade de viver em condições extremas, inspiraram milhões de pessoas. Eles se tornaram símbolos de esperança e resistência, mostrando que o espírito humano pode superar até as adversidades mais extremas. Epílogo.
Lições do Céu. O legado da segurança na aviação. As histórias que vimos hoje, apesar de tristes, nos lembram que a busca por segurança na aviação nunca termina. Cada tragédia, por mais dolorosa que seja, serviu para nos impulsionar, trazer avanços tecnológicos, melhorar procedimentos e, acima de tudo, fortalecer uma cultura de segurança em toda a indústria. A história da aviação é marcada por lições aprendidas com perdas profundas. Os desastres, apesar de devastadores, levaram a avanços significativos na segurança aérea. A cada tragédia, a aviação se uniu para investigar, aprender e implementar mudanças para evitar que esses eventos se repitam. A busca pela segurança na aviação é uma jornada que não tem fim, um compromisso com a memória de quem se foi e com a promessa de tornar cada voo o mais seguro possível. É uma responsabilidade de todos: pilotos, controladores de voo, engenheiros, equipes de terra. Todos nós somos responsáveis por um céu mais seguro.